Olá, você que me assiste nas redes sociais, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Estamos aqui para trazer algumas informações e eu quero aqui falar a respeito de algo que está ocorrendo aqui no estado do Ceará. Nós estamos aí às prévias do momento político, nós estamos chegando, se findando no ano 2025 e já, bem dizer, iniciando o ano 2026, onde teremos as eleições para governadores, a eleição para senadores, deputados estaduais, deputados federais, para presidente. E agora é o momento de aparecer, aí já começar a aparecerem os candidatos, os supostos candidatos, pessoas que mudaram de opinião, pessoas que passaram agora de um lado e estão no outro lado. E nós temos uma figura bem caricata aqui no estado de Ceará, que é a pessoa do ex-tudo. Nós temos aqui nas lanchonetes, de lanche tem o X-tudo. Agora eu quero falar do ex-tudo. O ex-tudo, a pessoa do ex-Ciro Gomes. Nós temos vendo aí a proporção, né, de entrevistas, né, de pactos, de informações a respeito dessa pessoa, de Ciro Gomes, que já vem por muito tempo na política, tanto no âmbito estadual, já foi ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, ex-candidato, como eu falei, é ex-tudo. E agora, nesse ano de 2025, ele já foi ex do PDS, já foi ex do PSDB, é ex do PSB, é ex do PDT e voltou novamente para o PSDB. Então, essa figura de Ciro Gomes se apresenta como uma novidade, como uma esperança para os cearenses. Não sabe se vai para governador, não sabe se vai para senador, não sabe se vai novamente para presidente, candidatura a presidente da República. É uma instabilidade tremenda e uma inconstância assorradora. E nós, cearenses, nós que zelamos pelo bom andamento da administração pública do nosso estado, nós temos que precaver com essas pessoas que chegam. Na verdade, Ciro não está chegando, ele já está ultrapassado na história da política do estado de Ceará. A sua história diz, um paulista que veio para o Ceará, teve a oportunidade de ser lançado na época de Tasso Gereissati, mas antes disso, ele absorve a ideologia da época da ditadura, né? Absorve a ideologia. Ele foi a favor da intervenção no estado do Rio de Janeiro, para quem não sabe, onde os militares ali tomaram o estado do Rio de Janeiro, a intervenção militar. Ciro foi a favor da intervenção militar do estado do Rio de Janeiro. Tasso Gereissati o lança para a prefeitura de Fortaleza há uns anos atrás. Eu não vou aqui esticar muito, para você bem resumido. Você agora não entende a história de Ciro Gomes. A gente já temos uma história de vida, a gente sabe toda a sua trajetória na política e a sua forma de ser político. Então ele chega de São Paulo, no estado de Ceará, em Sobral, com a sua ideologia vinda da ditadura. O ex-partido Arena, que depois da ditadura tinha dois partidos, o Arena e o MDB,
a arena, a ala que vinha ali da ditadura. E Ciro funda o PDS de Maluf, o PDS de Antônio Carlos Magalhães, o PDS de Rosiane Sarney, todas as pessoas com envolvimentos, né, segundo a justiça, acusados de fraude no próprio painel eletrônico lá do Senado, na pessoa do ACM, Antônio Carlos Magalhães. Nós temos a pessoa do Paulo Maluf, né, também acusado, várias acusações de improbidade administrativa, de corrupção. Nós temos a trágica história da tudo também, Rosiane Sarney, a filha de Sarney, também envolvida, denúncia de corrupção. Aí é que surge Ciro Gomes, nesse contexto, né, da sua alinhagem política, seu alinhamento político. E Tajereissati o lança como candidato a prefeito em Fortaleza. Ciro entra para prefeito e ele não honra os seus votos, porque quando um bom político ele honra os seus eleitores, ele cumpre, a regra é essa, o bom político ele cumpre o seu mandato. Se eu fui eleito prefeito, eu tenho que cumprir o tempo que me foi colocado pelo povo. O povo deu a chance a Ciro Gomes de ser prefeito de Fortaleza, através de Tajereissati. E ali Ciro é eleito prefeito de Fortaleza, e ele não passa os 4 anos, já vai para o governo do estado de Ceará. E ali ele ganha, sai da prefeitura, não honrando os votos dos seus eleitores, e vai logo para governo, tendo o objetivo de crescer, acima de tudo, crescer. Sem ética, sem postura de um bom político, passando por cima de tudo e de todos os seus eleitores, e vai para governo. Nessa época, lá de 90, na época de 90, nos anos 90, existia outra figura, que já houve essa figura lá atrás do Collor de Mello, o caçador de Marajá lá em Alagoas. E essa ideologia dessa pessoa, de Ciro Gomes, de querer mostrar, para galgar mais ainda o poder, atropelando tudo. Entra no partido, sai do partido, vai para outro partido, não sabe onde se firmar politicamente. O importante é que dê certo. O importante é que as portas se abram, se não arrombar, se não abrir eu arrombo, eu entro e eu vou atrás dos meus ideais. E ele foi ali para o governo do estado de Ceará. E existe a crítica de Ciro Gomes que ele bate sobre a violência no estado de Ceará. Ele acusa o Ceará de uma administração que não responde à violência. Agora eu quero lembrar aos internautas que a violência maior está no estado de São Paulo, que lá tem o bolsonarista Tarcísio de Freitas, Rio de Janeiro, outro bolsonarista. Então a violência é geral. Infelizmente vivemos num mundo violento, não é só aqui, no mundo todo, né? A violência em acréscimo. Mas o nosso governador humano, ele responde à altura, está combatendo a violência. Então essa história de dizer que Ciro Gomes vai entrar para resolver o problema da violência, temos fatos históricos onde Ciro Gomes foi governador do estado de Ceará, e foi a época que existia mais rebeliões em presídios. Eu vou lembrar aqui, algumas pessoas não sabem, eu vou agora passar as fotos, e tem vídeos aí. A época que Ciro Gomes era governador, no final de 94, no ano 94, e houve a maior rebelião no estado de Ceará, no Instituto Penal Paulo Sarazaki, o chamado IPPS, ou Selva de Pedra. Eu, quando morava em Fortaleza, eu tive o prazer de participar de um grupo de evangelismo, e ali nós evangelizávamos o Carioca. O Carioca foi um dos presos que sequestrou ali o então arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Loscheider, lá no Instituto Penal Paulo Sarazate.
o Dom Luiz Lochaide, ele foi investigar um caso lá sobre os direitos humanos que estavam sendo não estavam sendo cumpridos dentro do presídio, na gestão de Ciro Gomes, na época, final de 94, segundo semestre. E quando a Dom Luiz Lochaide chega lá no IPPS, ele é tomado ali como refém. O carioca coloca uma faca no pescoço de Dom Luiz Lochaide e vários reféns são mantidos ali sob a custódia dos presos. Foi uma repercussão grande no estado do Ceará, né? Uma época de violência, uma época ali de rebelião, isso na gestão de Ciro Gomes. Esse que quer trazer a paz para o Ceará, esse que diz que tem experiência em resolver conflitos e coloca a culpa na violência como fosse o administrador do Estado, onde a violência geral está sendo combatida pelo atual gestor do nosso Estado. Então, houve essa rebelião na época que Ciro Gomes era o governador do Estado do Ceará, e era um caos total na segurança pública no Estado do Ceará. Então, nós temos aí essa figura que desfigura, essa figura que fala muito, mas não tem nenhuma base. Onde ele vai, ele rompe. Onde ele vai, ele causa discórdia. Onde ele vai, ele fecha a porta e joga a chave por cima do muro. Já foi de vários partidos. Ninguém o quer novamente retornando para onde ele passou, porque onde ele passa parece aqueles furacão ali nos Estados Unidos. Então é o último instante dessa pessoa, desse político na história da política, porque indo para presidente, indo para senador, indo para governador, não ganha em nenhum lugar desse que eu falei, nem para governador, nem para senador e nem para presidente, porque a história já diz, já é um ex, e quem é ex nunca volta a ser titular. Então a história anula esses tipos de políticos que falam que são salvadores, que falam que vão trazer a solução. O bom político, ele não fala muito, ele resolve a situação. E o nosso estado de Ceará está sendo combatida a violência no estado de Ceará. Viaturas, concurso público para guardas, civil, militar. A violência está sendo combatida. Então, esse candidato aí, esse pré-candidato, que já saiu do PDT, já foi do PSB, já foi do PSDB, já foi do PDS, já foi de São Paulo e agora está como cearense aqui, querendo ocupar um espaço que já teve chance lá atrás e abandonou o eleitorado do Ceará. O ex-prefeito que não cumpriu com os votos dos seus eleitores, deixando a desejar e não cumprindo seu mandato. O ex-governador que deixou também os eleitores que o elegeram a governador do estado do Ceará a desejarem porque não cumpriu seu mandato, querendo galgar lá na frente sem passar pelo crivo da honestidade, passar pelo crivo do respeito, da consideração e de preservar suas amizades na política, uma coisa que Ciro Gomes não sabe fazer. Então, Ciro é o caos que o Ceará não quer. Ciro é a arrogância que o Ceará não precisa. Já tivemos uma experiência de um ex-presidente que chegou como salvador, que chegou como que ia fazer, olha no que deu. 700 mil pessoas morreram na pandemia. Salário mínimo aumenta R$6. E aí vai essas pessoas que querem ser o tal, querem aparecer sem ser. E o Ceará tem uma liderança, o Ceará tem um caminho certo. O Ceará está trabalhando para trazer a paz, a segurança, para trazer saúde, para trazer educação, e nós estamos nas mãos certas. Não precisamos trocar o certo pelo duvidoso, principalmente um duvidoso que não tem credibilidade, que já teve a sua chance e a história já diz que não tem mais capacidade de ser um político de palavra, um político em ascensão, um político que traga a solução em nenhuma instância, nem para presidente,
nem para senador e principalmente para governador, que na sua época foi a tragédia da segurança pública aqui no estado do Ceará. Fica aí com as imagens. Ciro Gomes, tudo que o Ceará não precisa. Eu não quero Ciro. Um abraço. Dom Aloísio estava muito pálido quando foi libertado. Dentro do carro forte estavam 12 reféns e 11 fugitivos. O calor era insuportável e não havia água. Neste momento, Dom Aloísio está sob observação médica. O cardeal arcebispo de Fortaleza, Dom Aloísio Loscheider, chegou aqui à residência episcopal por volta das 8h15 da manhã. Ele veio num carro da Polícia Federal, acompanhado do coordenador do sistema penitenciário, Raimundo Brandão, que também foi um dos reféns. Chegando aqui com as vestes rasgadas e bastante abatido, imediatamente Dom Aloísio entrou na residência, tomou um banho e foi medicado pelo Dr. Zacarias Ribeiro. Dom Aloísio Loscheider passa bem e, nesse momento, está repousando. Ele está muito bem, equilibrado clinicamente, metabolicamente, psicologicamente ele está ainda muito excitado. É a razão pela qual eu não permiti a visita de autoridades constituídas, exatamente porque está num quadro de situação tão violento que prejudica a sua recuperação clínica. O padre Aldo Pagotto, que passou 20 horas em poder dos presos amotinados de Fortaleza, conta os momentos dramáticos e a violência da rebelião. É com muita tensão e nesse espírito um pouco assim de dúvida. Será que eu vou sair vivo daqui? Porque a gente via umas pessoas de temperamento primário, não raciocinavam, não tinham lógica. De repente, vão para cá, não, vão para cá. Eles estavam divididos entre eles. Havia uma ameaça por parte deles? Não, no começo sim, uma certa ameaça, no sentido, olha, se vocês não mandarem essas armas o quanto antes, se vocês não negociarem com a gente, vamos fazendo uns presuntos. Eles pegaram aquele facão, me puseram aqui um pouquinho, mas não é muita coisa, isso é um pouco assim, ossos do ofício. Foram 20 horas dramáticas que começaram quando os presos invadiram o palco do presídio onde estava Dom Aloísio. Dom Aloísio estava no auditório quando os presos invadiram o palco. Veja o momento do ataque. Além do arcebispo, outras pessoas também foram tomadas como reféns. Entre elas, um padre, um deputado, um vereador, uma promotora e o diretor do presídio. No meio da confusão, mais 3 presos se rebelaram. Houve troca de tiros e um deles morreu. Um policial ficou ferido e não foi liberado pelos detentos. 2 presos sangravam muito e foram levados para o hospital. Os amotinados proibiram que um médico entrasse para socorrer Dom Aloísio, que é cardíaco. Numa carta aos policiais, eles pediram metralhadoras, um blindado para fuga e todos os portões abertos. Não vai não! Ele não vai não!